Olá, gente. Meu nome é Gleice, sou estudante de Direito. Estou aqui para falar um pouco sobre a psicopatia e o direito penal. Como é que o direito penal vê a psicopatia, né? E como a psicopatia se comporta dentro desse ramo, que não é muito fácil. Para o direito penal, não é muito fácil enquadrar a psicopatia. Por quê? Porque não existe artigo que defina o crime de um psicopata, já que esses psicopatas, eles são, como é que a gente pode dizer, extremamente inteligentes. Eles passam totalmente desapercebidos. O psicopata, que é muito importante falar, ele já nasce psicopata, tá? Né? Ele não se torna psicopata, ele já nasce psicopata. Então, são pessoas diferentes das outras, são pessoas que, em sua maioria, não vou dizer todas, porque pelos estudos que eu fiz, pelas pesquisas, alguns estudiosos disseram que não são todas, mas em sua maioria tem um QI mais elevado, então eles dissimulam com mais facilidade, são pessoas que não são pegas facilmente, e é muito fácil você confundir um crime comum, com um crime de um psicopata. Porque não existe de fato como é que a gente pode dizer? Não existe de fato uma definição para psicopatia. Só sabe-se que são crimes bárbaros, são pessoas totalmente desprovidas de sentimento, elas não têm amor por nada. Quando eu digo por nada, é por nada mesmo. Elas não têm nenhum tipo de sentimento, nem medo, nem compaixão, nem ternura, nem tristeza. Elas dissimulam. E só pode ser enquadrado esse crime um crime de psicopatia, que em outros países já até existe esse tipo de enquadramento, né? Os psicopatas dentro do direito penal. Mas uma pessoa ela só pode entrar no estudo para saber se ela é realmente psicopata a partir dos 18 anos. Porque até lá está sendo formada toda a parte de personalidade dela, tornando mais difícil ainda, porque nós temos casos de crianças totalmente perversas na infância, mas que elas só podem ser acompanhadas, elas não podem ser taxadas como psicopatas, diferente da Inglaterra, que é a Inglaterra o que define a maioridade é o crime, não a idade. Então, no Brasil é diferente. A gente tem primeiro a idade e depois o crime. Então, temos crianças lá na Inglaterra que já foram presas, prisão perpétua, por já terem um diagnóstico de psicopatas. Diferente aqui no Brasil. Tanto crianças quanto adultos, principalmente adultos, eles podem passar a vida inteira deles sem praticar nenhum crime que não foi descoberto, né? Não é que não praticaram crime, eles praticaram um crime que não foi descoberto, justamente por quê? Porque eles têm uma facilidade de enganar, de simular. Então, se precisar chorar, eles choram. Se precisar, eles sabem o que você quer. Primeiro, eles analisam você, primeiro eles te observam, para depois eles colocarem em ação a parte deles, né? O plano que eles fizeram. Então, essa coisa de... Antigamente se usava muito psicopatas sociais e psicopatas. O que são psicopatas sociais? O que seria psicopatas sociais? Seriam pessoas que convivem no meio da sociedade. E os psicopatas são pessoas que já praticaram crimes, que não conseguem conviver no meio da sociedade. Porém, isso já caiu por terra. O que existe são psicopatas que praticam crimes maiores e crimes menores, ou crimes mais fortes ou não. Aquela coisa do psicopata, fulano é psicopata social. Não, essa denominação ela não existe mais. Psicopata, ele é psicopata em qualquer lugar.
O que diferencia ele de outra pessoa que já cometeu o crime é a oportunidade. Porque o psicopata, quando ele. O que ele menos gosta, ou melhor, o que faz a despertar o gatilho é ele ser contrariado. Então, se ele for contrariado, ele vai colocar o plano dele em ação. E o plano dele, depois que ele coloca em ação, não tem quem pare, porque o resultado para ele é o objetivo final. Ele sendo lícito ou ilícito, para ele tanto faz, até porque ele não tem esse temor pela sociedade. O que temos hoje no Brasil, para começar o diagnóstico de um psicopata, são as perguntas de Hess. São 20 perguntinhas que o psiquiatra geralmente faz ao psicopata, elaboradas por Robert Hess. Então, você faz a própria pessoa que você julga que está lá para ter o diagnóstico, e já é um diagnóstico um tanto falho, porque como o psicopata ele é manipulador, ele vai dar as respostas algumas vezes, ou na maioria das vezes, ele vai dar a resposta que ele quer que seja. Então, o psiquiatra ele tem que estar bem atento nesse momento. Por quê? Porque senão o psicopata ele vai formular o próprio diagnóstico dele. O psicopata ele é muito manipulador, é uma das características maiores. Então ele é manipulador por natureza. Como ele é observador do ser humano, eu vi uma frase dizendo assim, que hoje em dia o predador do homem não é outra coisa senão o psicopata. Então o predador do homem hoje é o psicopata, porque ele tem uma inteligência acima da média, ele observa as pessoas e escolhe diante da psicopatia que foi desenvolvida por ele. Então ele vai numa entrevista como essa, sem sombra de dúvida, ele vai conduzir a entrevista. Outro teste que também existe é o detector de mentiras, que não serve para os psicopatas. Como os psicopatas eles manipulam as emoções. Então o detector de mentiras ele detecta o que você está falando a partir das emoções. Mas não serve para o psicopata, porque ele é desprovido de qualquer tipo de emoção. Qualquer tipo mesmo. Ele não tem amor por pai, mãe, filhos, nada. Ele não tem amor por nada. Temos psicopatas que se casam, temos psicopatas que assumem postos altíssimos, tanto no poder público como no poder privado, presidentes, governadores, presidentes de empresa, governadores de estados, militares. Temos psicopatas professores, temos psicopatas em todas as áreas. Na maioria das vezes, o que vai distinguir que um psicopata entre em ação ou não é o estopim, como já foi dito. Então, são pessoas que convivem com a gente sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você não vai saber se aquela pessoa ela é psicopata, se também você não observar o comportamento dela. E para o Código Penal, o que restou para o Código Penal é classificar o psicopata como semi-imputável, porque ele tem totalmente consciência do que ele está fazendo. Totalmente consciência. Ele faz com um objetivo concreto. Porém, a maioria dos estudiosos dizem que ele não consegue parar depois que ele começa. Então, por isso que ele entrou nessa classificação de semi-imputável. Mas a discussão sobre psicopatas ela ainda é muito nova dentro do direito brasileiro. Justamente porque a Associação de Psiquiatria ainda também deixa muito solto esse diagnóstico. Tendo um diagnóstico concreto, é mais fácil de colocar, de encontrar a tipificação do crime.